Então o Abel ele soube anular no primeiro tempo a equipe do River, ele favorito a passar e favorito a chegar na final. Desse lado da chave, para mim o Palmeiras é o favorito, porque só vai perder para ele mesmo. Só vai perder para ele mesmo. Então ele... É um cara que cresce nos jogos grandes, quase sempre. Quando você contar a história do Palmeiras, você vai ter que falar nesse cara como um dos maiores zagueiros da história do clube. O Gustavo Gomes chegou a 14 gols em Libertadores. O zagueiro com mais gols na história da Libertadores. Pois é, o zagueiro com mais gols na história da Libertadores. Para mim, o Gustavo Gomes é o maior zagueiro da Libertadores nesse século. Rapaziada, a grande vitória do Palmeiras no Monumental para cima do River Plate segue gerando repercussão na mídia esportiva, na imprensa Brasil afora, pessoal. É incrível o que o Palmeiras fez e nesse vídeo vocês vão conferir a opinião de alguns dos comentaristas do Sport TV, lá no programa Seleção Sport TV, beleza? O ex-jogador Felipe Bastos rasgou elogios ao Palmeiras, vocês vão querer conferir o que ele falou, beleza? Tem a Ana Thaís Matos também que opinou a respeito desse Verdão. Não adianta, Palmeiras calando os antes, beleza, pessoal? Então confere o vídeo aí, que lá no final também tem a opinião de alguns dos comentaristas da ESPN Brasil, lá no programa F-Show, Edu de Menezes comentando, o Birner, enfim, acompanha o vídeo que tá muito caprichado, beleza? Então, sem mais enrolação, pessoal, bora aí pro vídeo. Abel Ferreira, eu tô contigo. Ontem eu botei aqui, o pessoal tá meio conservador. Falei, gente, ó, pode esquecer isso aí. 60-40 é mínimo. E o Palmeiras voltou com 2-1 no Monumental, diante de uma torcida gigantesca do River Plate, que eu vou falar pra vocês, nos últimos anos, tá jogando com a camisa, Ana. Tá, com a camisa. E olha lá, não tem investimento, tá? Você não dá nem pra falar que não teve investimento. Teve investimento, sim. Eu acho que é um time que, nos seus principais setores, deu uma envelhecida, meio campo, zaga. Eu acho que isso conta muito, né, contra o River Plate. E a gente é de uma geração que olha para brasileiro versus argentinos na Libertadores, a gente não ficava confortável, né? A gente falava, o time brasileiro, exatamente. E isso nos últimos 10 anos se inverteu demais. E o Palmeiras puxou essa fila, né? Palmeiras, Flamengo vieram puxando essa fila. Tem títulos de outros times, mas eu quero dizer pela competitividade dessas duas equipes nesses últimos 10 anos na principal competição aqui do continente. E o Palmeiras é isso, né? Estudando para o jogo ontem, você vai olhar as estatísticas do Palmeiras, ele só fica atrás, em muitas das estatísticas, dos times mais tradicionais e da Libertadores em outras fases, atrás de Peñarol, River Plate, Boca Juniors, mas o Palmeiras é o brasileiro com mais disputas de Libertadores, batalha para chegar na 12ª semifinal. Fez uma campanha incrível fora de casa, inclusive esse resultado ontem pra mim, tô com você, tava te assistindo e concordando, pra mim era 60-40, até mínimo, mais, né? No porque mínimo. o Palmeiras tem 22 gols na Libertadores, 13 fora de casa. Assim, o único resultado que o Palmeiras não foi 100% foi jogando dentro do Allianz Parque. Então, assim, fora de casa é um time que sabe competir, e não só competir, ele sabe anular o adversário, não importa o tamanho e a força desse adversário, e isso ficou muito claro ontem. Porque eu acho que o Palmeiras não voltou com uma vantagem ainda maior, sofrendo o gol e a pressão que sofreu no segundo tempo. Acho que faltou ali... eu não concordei muito com as alterações do Abel. Entendi, mas eu achava que tinha outras alternativas para mexer no time, para não deixar cair tanto, porque era óbvio que o River iria para cima, né, para tentar buscar o gol. Mas ainda assim é uma grande vantagem. Vencer o River Plate no Monumental de Nunes é muito difícil, só que eu vou trazer mais um dado. Os brasileiros que foram lá sob o comando de Marcelo Galhardo conseguiram vencer ou empatar. Então, assim, os brasileiros contra o Marcelo Galhardo lá no Monumental de Nunes, o Brasil é muito melhor do que o resultado do Munheco. Pois é, vou lembrar, você falava do River recente, né? Eu estava tentando lembrar aqui a fase em que River e Flu se enfrentaram no título do Fluminense em 2023. Foi a fase de grupos, né? 2-0 lá, e aí no Maracanã 5-1. Faz alguns anos que eu acho que River... E o Boca também, que o Boca vive uma draga ainda maior, né? Intimida muito mais pela camisa, pela história. A gente teve uma belíssima final em 2018, decidida entre os dois, né, inclusive. Mas intimidam muito mais. Chegou na final 19 Boca, com o Flamengo também. E o Boca chega na final. Eu acho que aí é a derradeira do sem River. ganhar de ninguém, gente. 2019 o River já vinha, depois que chegou na final, 2020 já derradeira já. River Plate defende muito mal a área, River Plate não consegue competir. A gente se acostumou a ver times argentinos competindo muito, né? E aí você não conseguir competir. Tecnicamente, o Palmeiras é muito melhor.
Se você não igualar o nível de competitividade e intensidade, o Palmeiras vai amassar como fez no primeiro tempo. O Palmeiras foi muito intenso, competitivo e tecnicamente sobrou com Vitor Roque, Flaco Lopes, Andreas Pereira jogou muito bem também o primeiro tempo. Então o Abel ele soube anular no primeiro tempo a equipe do River e no segundo tempo também concordo com a Ana. Algumas mexidas poderiam ser diferentes, mas é um Palmeiras que, para mim, eu falei isso na terça-feira no Tá Na Área, favorito a passar e favorito a chegar na final. Desse lado da chave, para mim o Palmeiras é o favorito, porque investiu mais, tecnicamente, se você for olhar a chave, é uma equipe melhor, só vai perder para ele mesmo. Só vai perder para ele mesmo. Então, se mostrar esse nível de jogo que ele mostrou no primeiro tempo, vai ser muito difícil bater o Palmeiras. Ainda mais no Allianz, que tem um campo mais rápido, uma grama sintética, que é um jogo diferente. Se o River sair para jogar, vai tomar goleada aqui no Brasil. E só uma observação, Diga lá, do lado de cada chave, eu concordo com vocês que o Palmeiras ele é um dos favoritos aí para vencer essa Libertadores. Só que a gente está projetando, né, numa semifinal, pode acontecer um clássico. É exatamente Podendo essa é a minha acontecer pesquisa um de clássico, agora. né, porque a gente tem São Paulo e LDU do outro lado, né, no caso, na parte de cima ali da chave. Podendo acontecer um clássico, a situação se equipara um pouco mais. Continuo achando que o Palmeiras é um dos bons exemplos que a gente tem aqui no nosso futebol. A gente fala muito sobre exemplos ruins, sobre o que não fazer no futebol. Acho que o Palmeiras ele vem dando, sim, muitos sinais do que pode ser feito. Não necessariamente quando você não vence um título é um fracasso absoluto. Isso também é difícil para o torcedor incorporar, entender. Mas o trabalho que é feito no Palmeiras é um baita de um trabalho. Essa vitória de ontem saiu barato para o River. Saiu muito barato. Acho que dá até um ar de esperança para o torcedor argentino de, quem sabe, chegar num Allianz e fazer uma graça. Mesmo porque o Palmeiras, se teve alguma dificuldade na temporada, foi jogando em casa, né? Exatamente, justamente por isso, porque foi um amasso, assim. O Palmeiras poderia ter vencido demais, poderia ter encaminhado já essa classificação. Bola na trave, né? Continua achando que é favorito para passar, continua achando que é um dos favoritos para vencer o torneio, mas eu queria só destacar que há uma possibilidade de clássico aí na semifinal. Perfeito. Eu estava exatamente levantando isso, confronto São Paulo e Palmeiras, últimos confrontos aqui, porque eu acho que a realidade, você falou de possibilidade, eu acho que é a maior, inclusive. Vamos ver, o São Paulo começa a corrida hoje contra a LDU, tem uma certa dificuldade em jogar lá, né? Em 3 oportunidades perdeu todas, mas eu acho que a gente vive de jogar aqui, né? Então, e a gente vive a fase Crespo também, né? Tá muito bom. Deixa eu só pedir para voltar a ilustração do que você falava, Ana, dos brasileiros contra o River Plate do Galhardo, porque eu citei o confronto contra o Fluminense e ele não estava no comando, né? Isso aí. Mas então, em 2015, nas quartas de final, se enfrentaram River e Cruzeiro, foi 1-0 lá e 3-0 aqui. Em 2018, na semifinal, River perde para o Grêmio, jogando em casa, mas depois ganha fora. Em 2019, na semifinal, o River empata lá com o Cruzeiro 0-0, aqui também empata e nos pênaltis o Cruzeiro passa. Na Libertadores de 2020, nas oitavas, o Atlético Paranaense empata com o River e depois o Atlético jogando em casa. Depois o River lá vence 1-0. 1-0 contra o Atlético Mineiro em 2021, nas quartas de final, e depois 3-0 o Atlético Mineiro jogando em casa. Em 2024, na semifinal, nós tivemos um 3-0 Atlético Mineiro, primeiro em casa, e depois um 0-0 fora de casa. Pela Libertadores, agora, em 2025, ontem, como a gente viu, 2 Palmeiras, 1 River. É muito impressionante o que o Abel acha de Palmeiras dentro do Palmeiras. Todo ano ele acha uma peça que muda esse jogo do Palmeiras. Já tivemos o Endrick, que teve até alguma resistência, né? Depois veio o Estevão. Agora uma combinação na dupla de ataques, que ele até tinha parecia alguma resistência, né? Não, o Vitor tentou Roque encaixar 3 atacantes, exatamente, né? Exatamente. Com a saída do Estevão, ele tentou fazer com que o time encaixasse 3 atacantes, mas eu falei isso aqui na semana passada, que dá até pauta, porque todas as vezes que o Abel precisou reinventar o Palmeiras, ele conseguiu. E ele marchou para alguma coisa. Principalmente depois de uma eliminação. Isso, contra o Botafogo, brasileiro de 23, ele é eliminado na Libertadores. Isso aí. E aí ele reorganiza o time com o Endrick e vai buscar o brasileiro e supera o Botafogo e termina campeão. Tem algumas outras janelas menores, né, em Campeonato Paulista, agora na Copa do Brasil, caiu para o Corinthians, ele vai reinventa o time e também vai buscar ali se encostar no Flamengo no Campeonato Brasileiro e segue com essa campanha incrível na Libertadores. Mas, claro, ele tem um domínio absoluto sobre o elenco, desde sempre, e várias fases do elenco. A gente está falando, claro, desse super elenco da temporada de 25, mas o Abel já foi campeão com jogador da base,
improvisando o jogador em outro setor, com 3 zagueiros, com linha de 4, assim, de várias formas. Então, assim, a gente já viu muito do repertório do Abel. E como eu estou usando uma frase que tem algumas coisas que a gente não pode normalizar, a gente falou muito sobre essa campanha esplêndida, né, do Palmeiras fora de casa, eu acho que esse controle também sobre o elenco é algo que a gente não pode tratar como algo normal. Porque ontem ele amarrou o jogo com uma substituição muito simples. Ele colocou o Andreas Pereira e o River não soube marcar, não soube o que fazer. O River estava claramente despreparado para a mudança que era especulada até, mas a possibilidade era pequena, mas existia. E ele foi lá e amarrou o time, conseguiu, com o Andreas, que para mim fez uma partidaça acima da média. E o Abel mostrou, de fato, porque ele tem esse controle todo sobre o elenco. Só que esse mesmo Abel que tem o controle sobre o elenco também tem os seus erros, às vezes ele aposta num jogador que treinou bem e o jogador não entrou tão bem, como aconteceu no jogo de ontem. Mas ainda assim, eu acho que esse grande trabalho que a gente vive do Abel aqui em todas essas temporadas, o Abel, em quase 6 temporadas no Palmeiras, ele tem uma derrota só contra time estrangeiro fora de casa. Assim, dos últimos 29 jogos. Quando o Palmeiras tinha bola, ele andava para dentro e aí abriu o campo pro Kelvin. E aí do outro lado tu tem um Piquerez também, que é um lateral que pisa muito também na última linha, é um cara muito forte também no ataque. Jogou com 2 meias. Fazia tempo que eu não ia jogar com 2 meias, Felipe Anderson e André. E por dentro você preenche muito com o Flaco saindo, aí os zagueiros do River, eu saio ou fico? Se eu saio, eu abro espaço pro Vitor Roque, como foi o gol. Deixar de mano o Vitor Roque com o zagueiro é muito difícil, porque ele vai atacar, ele é mais forte. Foi o que ele fez no segundo gol do Palmeiras. Então, o Palmeiras realmente no primeiro tempo, o Abel deu um nó tático no Galhardo, que não esperava o Andrés por ali, e ainda mais o Andrés andando para dentro do campo, fazendo maioria por dentro do campo com o Felipe Anderson, Flaco Lopes. Essa saída do Flaco Lopes deixa o cara assim, eu saio ou não saio? O volante que tá marcando fala assim, mas se eu acompanhar o Flaco Lopes eu vou abrir espaço. Aí quando você gera dúvida, aí é onde que o Palmeiras aproveitou as oportunidades. E para mim, no primeiro tempo mesmo, já tinha que ter feito uns 3-4-0, porque teve oportunidade para fazer 3-4-0. E por isso que amassou o Palmeiras. Gostei muito do primeiro tempo do Palmeiras. Segundo tempo oscilou, que é normal também o River entrar no jogo, tentar pressionar, mas Palmeiras para mim é favorito, continua sendo favorito, mesmo tendo o clássico, o Palmeiras continua sendo favorito pela organização do Palmeiras. O Palmeiras é muito organizado. Dá gosto de ver time organizado jogando, porque o Abel ele se reinventa o tempo inteiro. Será que o Abel agora vai conseguir achar o time? Ele achou com o Rony, achou com o Veiga, achou com o Hendrick, achou com o Estevão. Aí a gente tá sempre assim, agora não vai achar. Aí ele acha com Flaco Lopes e Vitor Roque. Aí tem uma contratação, Andreas Pereira. Para mim vai ser o grande protagonista desse Palmeiras, mas é um Palmeiras que consegue ter profundidade no seu elenco, com os jogadores que chegam e os jogadores que estão no banco. Ontem no banco você tinha Rafael Veiga, você tinha Maurício, você tinha jogadores... Facundo, que conseguem também Martins. Mudar um jogo. O Palmeiras tem muita profundidade, por isso que eu boto como o grande favorito dessa chave da Libertadores. O Gomes. 8,5. Quando o Gustavo Gomes foi contratado, porque não conseguiu jogar na Itália, vale lembrar que jogando no Campeonato Argentino ele foi escolhido o melhor jogador da temporada. Eu não consegui entender por que esse cara não conseguiu jogar na Europa. Eu acho que o Gomes tem algumas questões técnicas, pensando nos grandes zagueiros europeus, quando a gente fala de saída de bola, né? Em alguns momentos, uma velocidade um pouquinho abaixo do necessário para jogar fora, mas era um cara que podia ter vencido fora. Desde quando ele veio para cá, com exceção a pequeno período, acho que do ano passado, cara, o cara voa. Jogada aérea muito forte, liderança, extremamente competitivo. Posição física quando precisa. Uma enorme. Muito. Né? A única coisa que não é legal é quando o Gomes é obrigado a sair para dar combate em velocidade pelo lado. Mas o jogador não pode fazer tudo. Eu acho que é um cara que cresce nos jogos grandes, quase sempre. Quando você contar a história do Palmeiras, você vai ter que falar nesse cara como um dos maiores zagueiros da história do clube. Pra mim tá na seleção de todos os tempos do Palmeiras. Minha zaga é ele e o Luiz Pereira. Não, mas Fiz agora pra esse. Você tirou os zagueiros dos anos 90? Cara, sabe qual era a minha zaga? Minha zaga era Luiz Pereira e Kleber. O Antônio Carlos, ele estava na minha escala. Só que o Antônio Carlos, no meu critério de desempate, era o número de títulos. O Kleber joga 99, conquista 98. Então o Kleber ganhou do Antônio Carlos. Hoje, o Gustavo Gomes está um passo à frente em relação ao Kleber, que é gigantesco nesse momento. Mas sabe que tem alguma lógica que você diz? Porque eu até acho que ganhar uma Libertadores em 99 era muito mais difícil do que você ganhar 3 hoje em dia. Eu também acho. De qualquer forma, o título continua enorme. Só que a influência
do Gustavo Gomes nesse time do Palmeiras, nessa era vencedora do Palmeiras, é muito maior que a do Kleber. Naquela época. Não, então eu acho que tem toda a lógica. Talvez seja Luiz Pereira e Gustavo Gomes a maior zaga da história do Palmeiras. Não sei se é a melhor ou a maior, o que obviamente explica o tamanho do jogador, a importância dele. Não tem como deixar o Gustavo Gomes de fora de um time histórico do Palmeiras. O Gustavo Gomes chegou a 14 gols em Libertadores. O zagueiro com mais gols na história da Libertadores. Pois é, o zagueiro com mais gols na história da Libertadores. Pra mim, o Gustavo Gomes é o maior zagueiro da Libertadores nesse século. E olha que a gente teve ali vários nomes, né? Schiavi do Boca, né? O Patrão Bermudes, que era uma grande dupla de zaga. Mas o Gustavo Gomes ganhando 2 Libertadores, com 14 gols, e não é só um zagueiro artilheiro, é um zagueiro completo, como o Birner falou, tem liderança, é capitão do time, influência em todos os aspectos táticos do Abel, de certa forma, ajuda muito o Abel nesse aspecto. Ele é um símbolo forte de uma era vencedora do clube. É isso. Totalmente. Transcende o campo. Totalmente. Ele personifica muito bem isso. Não, e pra mim não é pouca coisa, né? O cara que consegue fazer 14 gols. Quantos atacantes têm 14 gols em Libertadores? O Gomes, como zagueiro, conseguiu. E é isso. Faz gol de cabeça, bate pênalti quando precisa, tem personalidade. Então, por tudo isso, pra mim, é o grande zagueiro da Libertadores nesse século. São 8 temporadas dele como titular. Quando ele chega em 2018, ele vinha com essa aposta mesmo. Pô, o cara foi, bateu, não ficou no Milan e tal. E, eu não sei se você notou, Nath, ele está mais fino. Está mais levinho. Eu acho que ele treinando junto contigo? Não sei. Você também está mais fino. Eu tô tentando, mas ele está numa fase que é o seguinte. Sabe que ontem eu estava fazendo a live, eu, Dimas e Oswaldo Pascoal. Essa live pegou fé. Essa live malandramente. Colocaram Você está criticando a live? E não olha as partes, tá junto. Eu tô elogiando. A composição que você gostou, né, Gilson? Agora, eu gostei da trilha. E aí, o Dimas me falou uma coisa, Nath. Ele falou, o Gomes deve ter também entendido que na seleção paraguaia ele perdeu posição, ele não estava bem, e ele volta, vira a chave dele. E ele tem um dessa momento ruim no Palmeiras. Ano passado de oscilação, eu acho que natural, pelo tempo, pela modificação do estilo de jogo do Palmeiras, pela saída dos jogadores que jogavam, inclusive, à frente da zaga. Ele ficou muito mais exposto. Exatamente. E passa muito também por isso que o Birner falou, em dado momento da temporada, principalmente a temporada passada, o Palmeiras ficava muito exposto e ele tinha que sair muito para dar combate. E aí você não tinha ninguém na recomposição. Então, muitas das falhas que aconteceram, porque são falhas, era também por essa questão do coletivo do Palmeiras ter caído tanto de produção. Quando o time está mais equilibrado, aí ele se sobressai muito grande. Ele se sobressai bastante. Ele é líder, ele soube reconhecer o momento ruim dele e deu a volta por cima. Bom para o torcedor do Palmeiras e ruim para os adversários. Agora, ontem, o mais empolgado palmeirense disse que se nascer um filho dele, vai chamar Andréas Pereira. Eu não sei, eu andei segurar, apesar dele estar voando. Mas vai dar o sobrenome? Pereira é sobrenome. Um jogo. Mas vai o sobrenome também? Pelo que o que esse palmeirense mais empolgado me falou... Esse palmeirense ainda quer ser pai? Andréas Pereira Alonso. Aí Menezes. eu falei, calma, porque talvez não seja esse momento. Andréas Pereira de Menezes, é bonito o nome. Não, eu adoro, mas eu gosto do nome. Bom, legal. Legal. Mas um jogo o Andréas Pereira tem pelo Palmeiras como titular. Mas, meu amigo, você viu o que ele fez, cara? Você é chato, cara. Você não viu o que o cara faz. O cara treina. Longe de mim, ele treinou antes, aqui, eu sou um antes do jogo. Você é um inimigo No da alegria. aquecimento, ele teve a antivisão do fato. No aquecimento? Ele batia, ficou treinando. Pum, cruzamento na área. O que ele fez? Pô, ajeitou. Lepuk. Aí o Gustavo Gomes... Lepuk. Aí o que acontece? E aí, vai, eu gostei. Ele joga. Ele cadencia. O Andréas bola Pereira boa? Você não pede a bola boa? Ele é ritmista? Ele é o ritmista? Ele é o ritmista do Tite? Não é? Do Tite? Ué, você vai falar que o Andréas Pereira foi ok ontem. Não, foi bem no primeiro tempo. Inclusive, essa foi uma das escolhas do Abel Ferreira ontem, de um resultado muito bom no primeiro tempo. Ele falava aqui do Gadiardo, que montou o River imaginando uma coisa, o jogo foi para um outro caminho. Ele, quando não começa com o Facundo Torres, para começar com o Andréas Pereira, né? Porque, como a primeira impressão qual foi, pelo menos para mim, Edu? Olha, ele quer um time talvez que controle um pouco mais, alguém que trabalhe mais com a bola. Você não coloca o Andréas Pereira, às vezes, para jogar só de maneira de roubar a bola e sair com ligação direta, apesar de ter um passe muito bom. Como saiu o gol no começo e o Palmeiras ali, em 10, 15 minutos, cria 3, 4 chances claras para ter feito outro gol, né? Então, assim, numa luta de boxe, Edu, o River foi a knockdown. Você entendeu como é que é a coisa? Você foi pra knockdown. E aí, levantou. Chocou o mundo. Tá olhando assim, falou, pô, sabe quando bate assim, dá aquela batidinha?
faltam 10 segundos pra acabar o round, que o juiz que tá mal, ele tá torcendo pra acabar logo. E aí o Palmeiras foi pra tentar resolver o quanto antes. O Andrés Pereira foi bem no primeiro tempo. Bom, rapaziada, então vocês puderam acompanhar aí a imprensa esportiva, né? O pessoal aí do Seleção Sport TV comentando a respeito dessa brilhante vitória do Palmeiras pra cima do River Plate. Educou os argentinos aí. O Palmeiras, né? Lá dentro da casa dos caras, o Palmeiras não tomou coincidência e fez um resultado muito bom. Óbvio que não tem nada ganho, né? 2-1 é um resultado assim, vamos dizer que normal, né? Então assim, pés no chão totalmente, óbvio. Porém o Palmeiras mostra que é muito cascudo, né, cara? É muito cascudo em Libertadores. E mostra também que os argentinos, de fato, né, galera? Não sei se vocês concordam. Pode ir aqui no campo dos comentários e deixar sua opinião depois. Mas os argentinos não competem mais em Libertadores, Sul-Americana. Na Sul-Americana pode até ser que dá um caldo a mais. Mas na Libertadores, cara, os argentinos não batem mais de frente com os brasileiros. Não tem como, né? O Palmeiras bate no River, no Boca o tempo inteiro, o Flamengo, o Fluminense, o Galo, o Atlético Mineiro, o Botafogo, enfim, todo mundo batendo aí nos argentinos, enfim. E o Verdão, gigante lá dentro do Monumental, lotado, abarrotado, disse que ia ser maior pressão, disse que ia ser a maior festa da história, que não sei o que, e aquilo mais, e aquilo outro. Quem diz que o Palmeiras tomou coincidência disso aí? Palmeiras não ligou pra nada e passou o carro, né, galera? Enfim, trazendo aqui pra vocês a opinião do Bruno Vicário, pessoal, comentarista e apresentador lá da ESPN Brasil. Ele veio no X deixar a opinião dele a respeito de Gustavo Gomes, pessoal, exatamente. Então, sem enrolação, olha só, tá na tela aí pra vocês a opinião do Bruno Vicário, olha aí. Ok, podem dar o prêmio pro Vitor Roque, elogiar o Flaco e o Andreas, é justo. Mas o melhor do Palmeiras no Monumental usa 15 e a faixa. Concordam? Tá aí a opinião curta e grossa do Bruno Vicário, né, pessoal? Bruno Vicário foi direto ao ponto aí. Vocês concordam, pessoal? O melhor do Palmeiras no Monumental foi Gustavo Gomes. Deixa sua opinião aqui no campo dos comentários. Cara, eu sinceramente acho que sim, tá? O Gustavo Gomes foi muito importante, não só por conta do gol que ele fez, mas estatisticamente, né, ele foi muito bem na defesa, pessoal. Na defesa, o Gustavo Gomes não passou nada. A única bola que passou que foi o gol do River, né? Infelizmente, foi uma cagada, né? Querendo ou não, tem que ser dito, foi uma cagada o gol do River. No desvio, acabou matando ali o Everton e foi gol dos caras, né? Na sorte, na cagada mesmo. Porém, se não fosse isso, cara, o River não teria conseguido achar o gol, porque a zaga muito bem estruturada, tendo como o seu principal xerifão ali, né? Tendo como seu ponto de referência o Gustavo Gomes, né, capitão desse time que conduz aí o Palmeiras dentro de campo a essas brilhantes vitórias. Então concordo sim que Gustavo Gomes foi o melhor em campo mesmo, beleza, pessoal? Mas deixe sua opinião no campo dos comentários, sua opinião é muito bem-vinda aqui no canal, beleza? Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal, seu like é muito importante, ajuda muito, então dá essa moral aí. Se você for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações também, para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal e estar sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias, belezinha? Bom, então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, é o Porco, é nóis. Fui!